queridos! Tudo bem com vocês? Professora Eliana Felipim chegando por aqui para organizar a nossa tarde de estudo. E hoje nós vamos aí no nosso livro didático, porque a gente já terminou o caderno base 2 e nós vamos fazer atividade no nosso livro didático e nós vamos começar, sabe com quem? Com história, com este livro aqui, ó, que você tem aí na sua casa, é o livro Conectados do quarto ano e nós vamos trabalhar aí na página de história, nós vamos na página 116 e 117, que é essa que a professora projetou aí no fundo para vocês visualizarem. Olha aí, atrás ou em cima, como quiserem, a professora escaneou para poder explicar as atividades aí direitinho para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender tudo que a professora vai explicar aqui e realizar as atividades. Quarto ano, nós vamos continuar falando aí sobre a questão da imigração, sobre aqueles povos que escolheram o Brasil para fazer morada. Além da professora disponibilizar aqui a videoaula, a professora também trouxe um videozinho bem interessante, vídeos complementares, que vai ajudar você aí a compreender como é que foi essa chegada de povos vindos de outros países para viver aqui no Brasil. E você vai compreender que quando eles saíram dos seus países, eles vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, de trabalho. E quando chegaram aqui, a vida não foi tão simples assim, não foi aquele conto de fada como todos imaginavam que seria. Combinado? Então você vai assistir a videoaula, vai assistir o vídeo complementar, vai realizar as atividades aí juntinho com a professora de forma bem significativa, de forma a construir conhecimentos, tá bom? Vamos para a nossa primeira atividade? Olha só, pessoal, a professora agora vai tirar a minha imagem para que vocês visualizem aí somente as atividades que nós realizaremos nesta tarde. Lembrando que nós estamos no livro de História, na página 116 e 117. Olha lá, abolição e imigração. Olha que interessante. Professora, quando fala em abolição, é o quê? Olha só, quarto ano. Tudo começou, lembra, quando os portugueses, os europeus chegaram aqui no Brasil para fazer moradia, desbravando novas terras aí, descobriram o Brasil, só que quando eles chegaram aqui, na verdade já tinha povos indígenas morando aqui. O que os portugueses fizeram? No começo foi uma amizade muito legal entre os índios e os portugueses, mas depois não foi assim tão amigável, porque os portugueses queriam escravizar os indígenas. E eles não aceitaram muito esse processo de escravidão. Houve muitas guerras contra a escravidão dos indígenas, os indígenas não aceitavam, e isso fez com que muitos índios morressem. Os portugueses, interessados ainda em mão de obra barata, começaram a escravizar os negros que vieram da África, né? Eles buscavam chegavam aqui no Brasil os conhecidos navios negreiros que traziam muitos negros para trabalhar aqui no Brasil. E os negros, eles eram fortes, tinham bastante força para o trabalho. Com o passar do tempo, os negros também receberam aí a abolição da escravatura deles. Eles deixaram de ser escravos e passaram a ser livres. Então não tinha mais os índios e também não tinha mais os negros para trabalhar aqui no Brasil. Começou-se a precisar de mão de obra. E quem é que chega no Brasil nesse período de desenvolvimento e ao mesmo tempo com muita oferta de trabalho? Os imigrantes que vêm de outros países. Os italianos, os japoneses, os poloneses, enfim, vários imigrantes vieram de outros países em busca de condição de vida e de melhores oportunidades de trabalho, e o Brasil estava no seu momento assim muito importante, se desenvolvendo bravamente, e com isso atraía muitos olhos de pessoas de outros países para viver aqui. Vamos então, diante disso que a professora falou, realizar aí as atividades? Olha lá, preste atenção. A nossa primeira atividade começa assim: com o declínio e o fim da escravidão do Império Brasileiro, aumentou a entrada de imigrantes europeus no Brasil.
Observe as imagens dessa página dupla e procure perceber as relações. Bom, a professora trouxe aqui uma imagem para vocês que está aí no livro didático de vocês. Vocês vão visualizar de forma colorida e vai facilitar muito. Então, olha o que nós temos aí do lado. Olha só, nós temos um trechinho e ele diz o seguinte: imigrantes aguardando o embarque rumo à América no porto de Gênova, Itália. Olha lá, ilustrado na Achille Beltrami, publicação em 8 de dezembro de 1901 em um jornal italiano. Muito bem, olha só, com base nessa imagem aqui da Domenica, olha lá, del Corriere italiano, né? A professora, apesar de ser descendente de italiano, meu pai era italiano, veio da Itália aos 3 anos de idade com meu avô. A professora não tem o domínio da língua. Olha lá, questão A. Muito bem, professora, o que ela está dizendo? Preste atenção. A imagem é possível ver pessoas de diferentes idades? Você acha que aqui tem pessoas de diferentes idades? Se sim, se não, você vai dizer. É claro que o seu livro vai te ajudar bastante porque vai estar colorido e você vai justificar a sua resposta, dizendo se sim, se são crianças, se são jovens, se são mulheres, homens em busca de condições de vida, né? Melhor aqui no Brasil. A questão B, olha lá, deixa a professora subir um pouquinho para você visualizar. Em que situação elas estão sendo mostradas? Será que essas pessoas que estão sendo mostradas aí na imagem estão em condições confortáveis, estão amontoadas, estão aguardando aí os embarques em condições que não são muito adequadas? O que vocês acham? Tá? Olhando essa imagem, vocês responderão. A C, muito bem, professora, podemos ir para C. A mulher desenhada no canto inferior direito mostra alegria ou preocupação? E é essa mulher aqui que nós estamos falando, o 4º ano. Essa mulher aí da pontinha, ó, essa aqui, ó, olha a mão do queixo dela, olha a expressão. Será que ela está mostrando alegria ou mostra preocupação? Você vai colocar aqui, tá? Muito bem, professora, podemos ir para a próxima. A próxima atividade é a D. E ela diz o seguinte: que nome você daria a essa obra? Olhem bem, essa obra que a gente está retratando aí, deixa a professora voltar um pouquinho. Ela tem um nome, né? Se você olhar embaixo aqui no rodapé, a professora não vai conseguir ampliar para vocês verem, porque eu escaneei isso aqui, né? Mas você vai ver a obra aqui, o nome da obra e vai responder. Professora, mas eu não tô conseguindo ver. No seu livro, você vai conseguir ver, 4º ano, porque o da professora não tá muito nítido, que a professora escaneou para vocês, tá bom? Vamos lá, então, seguindo, 4º ano, próxima atividade, e a professora vai para a próxima página, que é a 117. Opa, aqui está ela. Ela deu uma desformatadinha aqui, mas a professora já conseguiu achar. Então, olha só. Observe o quadro com atenção. Olha, 4º ano, nós temos aí várias pessoas trabalhando com o cultivo, o terreiro do café. Então, nessa época, o café, ele estava em ascensão. O que é isso? Estava se produzindo uma grande quantidade de café. E quando você colhe o café, você tem que levar ele para o terreirão, né? A professora, como disse, é neta de italiano e a professora cresceu em meio aos cafezais. Então era uma rotina ver os terreiros cheios de café secando. E aqui nós temos várias pessoas trabalhando aí no cultivo do café. O café está no terreirão secando, ok? Com base nessa imagem que você está visualizando aí, você vai responder as questões aí. A diz o seguinte: que construção se vê no canto superior? Professora, como assim?
Olha, preste atenção, deixa a professora voltar a imagem para que você veja, ó, no canto superior, aqui em cima, o que é que você está vendo? Lá no fundo, quarto ano, ó, aqui no fundo, o que você vê? Ah, professora, eu vejo uma casa grande, provavelmente onde moram os donos da fazenda. Exatamente, pode ser que seja isso mesmo, né? Aqui era o casarão, os donos das fazendas de cafés aí, e aqui nós temos os imigrantes, que com certeza aqui tem italianos, japoneses, portugueses, todos misturados aqui trabalhando aí na secagem do café, tá? Muito bem, vamos para B. Preste atenção, quarto ano. Agora na questão B. A B diz o seguinte: quem provavelmente habitava nas casas pequenas mostrada no canto esquerdo? Vamos voltar lá no canto esquerdo, né? No canto esquerdo nós temos aqui, ó, as casas pequenininhas que estão bem no fundo. Se aqui moram os donos da fazenda, quem é que mora nessas casas pequenininhas? Ah, professora, eu acho que quem mora nessas casas pequenininhas são os trabalhadores. Então, você vai responder aqui os trabalhadores, tá? A C, o que os trabalhadores mostrados no terreiro de café estão fazendo? O que você acha que esses trabalhadores estão fazendo? Professora, eu acho que eles estão secando e transportando o café. Vamos olhar lá na imagem? Olha lá. Ah, eu acho que é isso mesmo, professora. Eles estão secando esse café, né? E estão transportando. Olha lá, aqui o café secando e aqui eles transportando este café para guardar aí em entulhas, né? Em armazéns para serem vendidas, ok? E a nossa última questão, que é a questão D, ela diz o seguinte: de que origem são os trabalhadores que estão no terreiro? De que origem? Professor, eu acho que alguns trabalhadores são imigrantes de origens italianas, outros de origem africanas. Você acha? Você tem certeza? Ou você imagina que seja? Bom, lembra que a professora falou no começo da aula que no princípio, antes de os negros, eles eram escravizados para fazer esse trabalho. Mas com a abolição da escravatura, eles deixaram de ser escravos. Só que o que acontecia? Muitos negros não tinham condição de sair da fazenda ali onde eles eram escravizados, porque eles não tinham casa, eles não tinham como se sustentar, eles não tinham emprego, e muitos continuavam na fazenda trabalhando aí para os senhores aí da fazenda. E nesse tempo, então, junto com a libertação dos escravos, os negros, começaram a chegar aí os italianos, os portugueses, os franceses, e eles se misturavam todos em busca aí de melhorar a condição de vida, de ter uma casa, de sustentar a sua família, de viver bem, porque é isso que a gente busca, né, quarto ano? A gente sempre procura viver bem. E é para isso que a gente trabalha, e é por isso que a gente busca muitas vezes outros lugares para morar, para se viver. Tranquilo, quarto ano? Essa é a nossa atividade de história. A professora espera que você tenha entendido direitinho, que faça aí com muito capricho, iniciando cada escrita com letra maiúscula e pontuando ao concluir a sua resposta. Dúvidas? A professora está no grupo do WhatsApp para te ajudar. Boa atividade, um beijo doce, fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima aula!